O perdão concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira tem repercutido bastante. Ontem, Bolsonaro disse que o indulto é constitucional e será cumprido. A fala ocorreu durante a abertura da AgriShow, uma feira internacional de tecnologia agrícola em Ribeirão Preto, São Paulo. Enquanto isso, ministros do Supremo Tribunal Federal defendem que o decreto não seja suspenso agora e que sejam aguardados os próximos passos do processo para se tomar uma decisão final sobre o assunto. Para quem não sabe e para quem não se lembra, Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças e ataques à corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o assunto deve ser debatido pelos parlamentares em breve. Mas o que é, afinal, essa chamada graça presidencial? Houve irregularidade no caso do deputado Daniel Silveira? É o que vamos saber agora, conversando com o advogado constitucionalista e professor Alessandro Paixão, que está aqui ao vivo com a gente. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é uma alegria estar com vocês, tratando de um tema tão importante. Pois é, e eu queria que o senhor começasse esclarecendo o seguinte: o presidente agiu dentro da lei ou não? Talvez seja o ponto de maior destaque sobre o tema indulto ou graça que vem sendo discutido na última semana. Primeiro, a gente tem que entender que o indulto é previsto no texto constitucional. Não é uma invenção do presidente da República, mas sim uma previsão constitucional que está expressa no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. E esse indulto ele pode ser coletivo ou individual. Quando ele é individual, nós chamamos de graça, que é algo, um instituto conferido pelo presidente, independentemente de requerimento do interessado. E essa graça, o que é essa graça? É uma clemência, é um perdão por parte do presidente da República. Então, tem previsão constitucional, né? Agora, cabe analisar, e o judiciário vai poder fazer essa análise, né? Se houve excesso, se houve irregularidade, se houve vícios por parte do presidente da República na concessão dessa graça, na concessão dessa clemência. Inicialmente, nós já temos algumas ações discutindo isso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e nós temos também diversas ações já esparramadas pelo Brasil, são ações populares, também buscando a discussão da legalidade desse procedimento praticado pelo presidente da República. Uma delas está na 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e onde o juiz já determinou que a Advocacia Geral da União se manifeste no prazo de 72 horas explicando esse benefício que foi conferido ao deputado federal Daniel Silveira. Esse assunto veio à tona agora, durante o governo Bolsonaro. Daniel Silveira é um grande aliado do presidente, considerado até amigo por algumas pessoas próximas. Mas eu quero saber se esse indulto, essa graça presidencial, graça constitucional, também foi usada por outros presidentes nos últimos tempos. Não, não foi, tá? É um instituto, um instituto sendo usado agora na República, em que pese tem a previsão no artigo 84 da Constituição Federal, é uma novidade realmente que está sendo praticada agora. E aí, com esse indulto, surgem algumas discussões. A primeira delas, se esse ato pode ser realmente analisado pelo judiciário. E a resposta é positiva, tá? Quanto à legalidade, todo e qualquer ato praticado pela administração pública pode ser sindicado, pode ser revisto pelo judiciário. Mas tem um limite nessa análise, que é a discussão de mérito do ato, que é um ato político, mas é um ato administrativo. Então, quando a gente faz a análise dos atos praticados pela administração pública, nós temos alguns atos que trazem consequência na ordem jurídica, esses atos são regulados pelo direito público, esses atos são chamados de atos administrativos. E dentro dos atos administrativos nós temos o ato político, eminentemente político, que é o que aconteceu. O indulto é um ato político de previsão constitucional. Mas o judiciário pode analisar esse ato? Pode e deve,
mas dos limites da análise da legalidade. Então, houve irregularidade, houve vício, houve alguma ilegalidade praticada pelo presidente da República no momento da prática desse ato, né? Inicialmente, só pelo fato de ser um deputado aliado, isso não seria uma justificativa para trazer uma declaração de vício desse ato. Nós temos que fazer uma análise mais profunda, né? E essas ações populares que estão aí sendo propostas no Brasil inteiro, né? Elas discutem os princípios da administração pública, que são normas constitucionais, normas principiológicas constitucionais, parte delas esculpidas no artigo 37 da Constituição Federal, e se esse decreto, esse indulto do presidente da República estaria ou não ferindo esses princípios. Os dois principais: a impessoalidade, em razão dessa proximidade do deputado Daniel Silveira com o presidente da República, e a moralidade. Perceba, uma grande observação que nós devemos fazer é que, em razão dessa polarização que nós vivemos no Brasil hoje, não é o fato de alguém sustentar que é constitucional o indulto do presidente da República que essa pessoa está automaticamente chancelando os absurdos que foram ditos pelo deputado Daniel Silveira, tá? A visão é uma visão constitucional, é uma visão do direito e não uma visão política na análise que é feita, que deve ser feita nesse momento, né? Em que pese o ato seja político, a decisão pelo judiciário, a decisão tomada não deve ser uma decisão política e sim jurídica. A gente tem que saber separar as coisas, né, professor? É constitucional, é legal, então, não houve ilegalidade. Algumas pessoas consideram que foi imoral, né, que fere a moralidade, mas não a legalidade. E alguns juristas dizem que houve desvio de finalidade. Queria saber se isso pode ser um argumento e se isso é suficiente para o judiciário derrubar essa determinação do presidente. Sim. Como eu disse, a análise desse ato administrativo de ordem política praticada pelo presidente, agora realizada pelo judiciário, tanto pelo Supremo quanto dentro dessas ações populares, que vão automaticamente seguir o posicionamento do Supremo, né? Elas devem analisar a legalidade do ato. Então, houve desvio de finalidade, e finalidade é um elemento do ato administrativo. E essa finalidade legal, ela tem que ser analisada. Houve desvio de finalidade, né? Cabe ao judiciário fazer essa análise. Na minha humilde opinião, aqui expressando a minha análise como constitucionalista, o judiciário não pode invadir o mérito do que foi praticado pelo presidente da República. Senão nós teremos uma ingerência de um poder sobre o outro e acaba por trazer um desequilíbrio, né, a esses poderes, que são poderes independentes, mas harmônicos, conforme disposição constitucional. A partir do momento que um dos poderes começa a se ocupar da competência de um outro poder, nós temos uma ingerência, um desequilíbrio nessa ordem constitucional, e isso, infelizmente, historicamente falando, caminha para uma situação de decisão, uma situação de confronto que não é algo benéfico à democracia. O deputado recebeu também uma multa. Essa graça, ela anula a necessidade de pagar essa multa ou é apenas para a questão da prisão? Bom, quanto à multa, não há muita divergência. Tanto a prisão quanto a multa serão alcançadas por esse indulto, se ele realmente for declarado legal, constitucional. A grande discussão que tem é a questão de ordem política, né? Os direitos políticos desse deputado, né, serão mantidos ou não? Parte da doutrina tem entendido que não. E parte da doutrina, e aí podemos citar aqui o professor Ives Grandara Martins,
em sua fala recentemente que se o indulto ele alcança o que é mais grave que a pena de prisão, as consequências acessórias também devem ser alcançadas. Então, a multa também é alcançada. A questão da possível cassação dos direitos políticos também será alcançado por esse indulto. Agora sim, está ótimo. Professor Alessandro Paixão, advogado constitucionalista, obrigado por nos esclarecer tanto a respeito desse tema que está o tempo inteiro ali na mídia e que muitas vezes a gente não entende bem. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.